Olá pessoal, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus sejam abundantes sobre a vida de vocês. Sou o pastor João Paulo Fonseca e estamos juntos para mais um vídeo. E hoje é dia de review e eu quero apresentar essa Bíblia. Olha, fiquei muito surpreso com relação a essa Bíblia, viu? Alguns irmãos postaram em um grupo onde eu participo e eu fiquei curioso porque ela vinha com uma tradução que eu pensei que era uma tradução que a gente já tinha, mas conhecendo a Bíblia, tendo acesso ao texto bíblico, eu entendi que era uma nova tradução. Bom, essa aqui é uma Bíblia publicada pela editora Hagnus, que leva o texto King James, é a versão King James clássica. Não é a King James fiel, da BV Books, e não é a King James atualizada da AbaPress. É uma nova tradução que a editora Hagnus fez para agregar aos nossos estudos e também para nos ajudar na comparação de textos bíblicos. Então a gente vai lá para a mesa para mostrar essa Bíblia. Ela veio nessa capa de zíper, muito linda. Tempos que eu não tinha contato com uma Bíblia assim. Se você quiser adquiri-la, na descrição desse vídeo tem também o vídeo para você estar comprando. Se inscreva aqui no nosso canal, deixa o seu like e vamos de vídeo. Muito bem pessoal, aqui estamos com a nossa Bíblia Sagrada, versão King James, publicada pela Hagnus. Bom, eu fiquei curioso para conhecer essa versão, porque eu achei que era uma Bíblia que usava o texto King James fiel, 1611 da BV Books, ou o texto bíblico King James atualizada da AbaPress, mas não é. É um texto novo que a Hagnus trouxe. Eu fiz algumas breves comparações e a gente vai mostrar aqui agora para vocês nesse vídeo. Eu vou comparar com as duas traduções e vocês vão ver que são traduções diferentes, tá? Mas vamos lá, é uma Bíblia que veio nessa capa zíper. Eu peguei nessa cor azul, mas parece que tem outras cores também. Tem preta, tem rosa. Tempo que eu não via, né, Bíblia com zíper. Olha só, muito legal, né? Lembrei da minha infância, da minha adolescência. A maioria das Bíblias vinham assim. Bom, apesar de ter uma capa zíper, uma capa feita com imitação de couro, né? Tingida, não é hot stamp, não é baixo relevo, alto relevo, é tingida, tá? E ela tem uma encadernação muito simples mesmo, tá? Não é uma Bíblia cara, inclusive, vou deixar na descrição se você quiser adquiri-la. O papel é um papel bem econômico mesmo, é um papel mais escuro, não é um papel assim de altíssima qualidade. É um papel simples. Olha só, tem aqui a primeira e segunda folha de rosto, editora Hagnus, ficha catalográfica. Então olha só, é a Bíblia na tradução King James clássica, KJC. Então a gente tem a KJF, que é a King James fiel da BV Books. A gente tem a KJA, que é a King James atualizada da AbaPress. E essa é a KJC. Primeira edição, fevereiro de 2024. Olha aqui a galera que participou da tradução dessa Bíblia. Tem aqui dados internacionais de catalogação, tá? Então é uma nova tradução. A gente tem aqui um sumário. E aí nós temos o prefácio à King James clássica. E aqui nós temos informações que ela foi traduzida do inglês, tá? Pelo que eu li aqui, ela foi traduzida aí do inglês, ó. King James clássica, a versão brasileira da versão autorizada. Nosso propósito ao produzir a King James clássica da editora Hagnus foi oferecer ao público de língua portuguesa certo grau de transparência na tradução que permitisse ao falante sem acesso ao inglês e a KJV deleitar-se com um pouco do sabor da elegância e da clareza da aclamada versão inglesa. Com transparência queremos dizer que buscamos permitir que a KJV falasse português em todos os momentos e que ela seja claramente diferente ou que ela claramente difere das versões consolidadas como João Ferreira de Almeida, todas as suas variantes, Antônio Pereira de Figueiredo, a tradução brasileira, BJ, que é a Bíblia de Jerusalém, né? Enfim. Então, cremos que essa tradução que ora vem ao público é iniciativa louvável da editora Hagnus, com o propósito de nos presentear com uma versão que buscasse representar a KJV de modo fiel e ao mesmo tempo sensível ao português contemporâneo, tá vendo? Eles até falam, ó,
fica evidente que ela parte, em muitos momentos, para estruturas sintáticas e vocabulários mais simples, mais diretas, lembrando ou aproximando-se da NVI. Interessante, né? E aí também tem aqui a informações que é uma tradução mais clássica também em alguns momentos. Bom, então percebe-se que foi traduzido do inglês. Não tem nenhuma informação aqui de uma tradução dos originais. Bom, aí tem aqui algumas páginas onde eles trazem comparações de alguns versículos. Então tem a versão em inglês, tem a versão KJC, que é a King James clássica, que é a tradução deles, e aí comparam com a Almeida Revista e Corrigida e a NVI. São vários textos que eles colocaram, né? Então, por exemplo, vamos ler aqui um versículo, né? Tem aqui Filipenses 4:4, na KJC, que é a King James clássica. Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Almeida Revista e Corrigida, regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Aí a NVI, alegre-se sempre no Senhor, novamente direi, alegre-se, né? Então, interessante. São esses aqui, esses primeiros versículos, é uma proximidade de muitos versículos com a Almeida Revista e Corrigida. E aí depois trazem versículos que se aproximam da NVI. Então, por exemplo, né, tem aqui um versículo vamos pegar um do Novo Testamento. Deixa eu ver se tem aqui do Novo Testamento. Tem aqui, ó. Pegar um versículo menorzinho. Ó, na KJC. Se somos afligidos ou somos para nossa consolação e salvação, o que opera fazendo-vos suportar os mesmos sofrimentos que também padecemos. Ou, se somos consolados, o somos para a vossa consolação e salvação. Isso é 1 Coríntios 1:6. E aí a NVI traz, se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportar os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. Então eles explicam que em muitas traduções, em muitos versículos, né, lembra um pouco a NVI. E também eles explicam aqui maior proximidade da King James clássica com a redação mais consagrada dos textos clássicos, né? E aí trazem aqui mais comparações. Então tem aqui os critérios gerais do estilo adotado pela King James clássica, que é a literalidade sem pedantismo, né? Tirando aquelas palavras em desuso ou palavras arcaicas. Formalidade sem arcaísmos, respeito à linguagem própria de cada gênero, clareza respeitando o estilo original. E aí, critérios de terminologia ou uso vocabulário adotados pela KJC. Então tem aqui a tradução uniforme de termos, enfim, eles trazem aqui um estudo, né, sobre a forma como se traduziu, como eu disse, pelo que eu entendi, do inglês pro português. E trazem sempre uma comparação aqui com o inglês, enfim. Então traz aqui um pouquinho desse entendimento. Aqui é a equipe de tradução. Ó, a tradução da KJC foi executada por uma equipe de tradutores cientes dos critérios acima e revisada por seu coordenador, que também se dedicou a maior parte da tradução pela notável equipe de revisores e editores da editora Ragnos, nos capitaneados pelo competente e experiente editor Aldo Menezes. Então, aí tem aqui a galera que participou da tradução, né? E aí traz aqui mais uma palavra de incentivo para a leitura do texto, tá bom? Bom, vamos lá para o texto, né? Então, aqui nós temos a diagramação do texto bíblico. É só texto bíblico, não é uma bíblia de estudo, tá? A letrinha é uma letrinha tamanho normal. E uma diagramação bem simples. Não é versículo embaixo de versículo, é texto corrido. Mas é uma diagramação bem simples mesmo. Não tem referências cruzadas, não tem notas da tradução, né? Olha só, uma diagramação simples, só o texto bíblico mesmo. Achei que eles poderiam ter colocado o número do capítulo, né? Aqui na pontinha, só colocaram o número do livro. Então na hora de procurar, às vezes, você tem que dar uma mexida aqui na página. Mas como eu disse para vocês,
não é uma Bíblia de estudo. Eu comprei mais para ter a tradução, porque é uma nova tradução. É uma tradução diferente. Não tem palavras de Jesus em vermelho. Ela vem com um fitilho de marcação de página, tá? E aí eu quero fazer algumas comparações aqui. Eu fiz a marcação de alguns versículos, tá? Dentro da minha leitura. E aí a gente vai comparar com a King James fiel e com a King James atualizada. Bom, primeiro versículo que eu quero comparar, João 8, versículo de número 7. Vamos ler? Então, quando continuaram a lhe indagar, levantou-se e disse-lhes: aquele entre vós que esteja sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar a pedra. Então essa é a tradução desse versículo na King James clássica da Hagnus, que é essa Bíblia que estamos apresentando. Vamos ver como está na King James fiel, 1611 da BV Books? João 8, 7. Então, quando eles continuaram a perguntar-lhe, lá na clássica da Hagnus, tá? Indagar-lhe, né? Ele levantando-se disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. Então a gente vê uma diferença nisso, né? Vamos ver na King James atualizada, como é que está esse versículo? Está bem mais diferente. João 8, versículo 7, na KJA, King James atualizada. Porque insistindo na pergunta, ele se levantou e disse-lhes: aquele dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra, né? Então, a comparação de um versículo, e a gente percebe uma pequena diferença. Vamos comparar outro? Vamos lá para 1 Coríntios, capítulo de número 13. 1 Coríntios 13, 1. E agora passo a vos mostrar um caminho ainda muito mais excelente. Isso aqui é a tradução King James atualizada. Ainda que eu fale a língua dos seres humanos e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. James fiel, 1611 da BV Books. Olha só, versículo 1 do capítulo 13. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, aqui está homens, né, e anjos, se não tivesse caridade, eu me tornaria como o bronze ressoante ou símbolo tilintante. Vamos ver na King James clássica como é que tá? 1 Coríntios 13, versículo 1, na King James clássica da Hagnus. Mesmo que eu fale as línguas de homens e anjos, mas não tiver amor, tá vendo? Torno-me como bronze que ressoa ou o símbolo que retine. Tá vendo? Então a gente tem esses pontos de diferença nas traduções. Não são traduções iguais, tá? São diferentes. Embora a King James fiel, da BV Books, é uma tradução que ela também usou como base a tradução em inglês, mas ela foi nos originais, né? Já a da Hagnus traduziu do inglês, e a King James atualizada já é uma outra tradução baseada nos originais, tá bom? Então são 3 traduções diferentes. Eu costumo dizer que quanto mais traduções nós tivermos, melhor para comparações, enfim, tá bom? Então essa é a diagramação do texto. Tem até um bom espaçamento nas margens, né? Mas a letra é uma letra normal e a fonte também é uma fonte até não é ruim para leitura. Lembra aquelas bíblias mais antigas, né? O pessoal mais antigo aí deve lembrar. Então só tem texto bíblico mesmo. A gente chega aqui em Apocalipse, capítulo de número 22. Encerramos o conteúdo. E aí tem um ponto muito legal aqui também, que é um plano de leitura da Bíblia em um ano, que ela traz aqui para você ler a Bíblia inteirinha em um ano. E aí tem aqui o site da Hagnus. Essa é a Bíblia Sagrada versão King James da Hagnus, que é uma versão totalmente diferente da BV Books, King James fiel 1611, e também da King James atualizada da Abapress. Se você quiser adquiri-la, na descrição do vídeo tem um link para você estar comprando. Que Deus abençoe vocês e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.